Bom pessoal, hoje nós vamos fazer para vocês o review do analisador de pressão não invasiva ou simulador de pressão não invasiva da marca Datrend. Então, fazendo um pequeno hands-on com ele aqui, observe que ele é um equipamento bastante compacto, destinado a quê? Para que serve esse equipamento aqui? Esse é um equipamento que vai simular a pressão não invasiva ou a PNI para todos os equipamentos onde essa função de pressão não invasiva se faz necessário, como por exemplo monitor, esfigmomanômetro, enfim, para esse tipo de equipamento, ok? Então, esse aqui é o analisador ou simulador de pressão não invasiva da Datrend. Vamos ligar ele, na teclinha você liga ele aqui por esse botãozinho e ele já vai iniciar. Então vou ligar novamente para o pessoal ver a reinicialização do equipamento. Essa é a inicialização do equipamento, da Datrend e tal. Então aqui já estamos na tela inicial. Então, observando aqui na telinha inicial dele, como é que ele funciona. Vou ligar de novo, para o pessoal visualizar melhor. Ok. Aqui embaixo são as configurações do equipamento. Ok. Se está ligado o som, se está ligado o desligamento automático, se o backlight está funcionando. Então, não vou mexer nessa parte agora. Aqui, nível de estado da bateria, ele só vai entrar em uma necessidade de bateria quando tiver por volta de 14,1 volts. Vou sair daqui. Então, o que esse brinquedinho faz? Aqui são as teclas de escape, cursor para cima, para baixo, navegação, teclas de função que vocês vão verificar aí ao longo da demonstração, como é que elas funcionam, menu, entrada de dados. Então, vou vindo aqui na entrada de dados. Então, o que esse equipamento faz? Ele testa a própria pressão não invasiva, propriamente dita. Ele faz o teste de vazamento, ou seja, verificar se o sistema de pressão não invasiva possui algum vazamento. Teste de sobrepressão, para você verificar como é que atua a válvula de alívio de pressão do seu monitor, principalmente para monitor multiparâmetros. Modo meter, ele funciona como um manômetro. Então, um manômetro que vai da escala de 0 a 400 milímetros de mercúrio. Então, você poderia verificar também manômetros. No caso da pressão não invasiva para manômetro de esfigmo, por exemplo, o aparelho até faz. Você tem condição de fazer uma verificação para analisar se está tudo funcionando ou não. Porém, por força legal, quem pode fazer a calibração de esfigmo aqui no Brasil é só o IPEM, né, que é o Instituto lá de Pesos e Medidas, que é ligado aí ao Ministério Imetro e tudo mais. Então, por força legal, só eles que podem fazer uma calibração propriamente dita do esfigmo. Mas nada impede de quem tem esse equipamento verificar, sem compromisso. Olha, eu estou fazendo uma verificaçãozinha para ver se está tudo ok, se o manômetro está bom, se não está bom, mas sem considerar isso uma calibração, embora até seja, ok? Então, vou entrar aqui no modo de pressão não invasiva. Antes, uma coisa bem importante, como é que a gente vai conectar, visto que é um aparelho bastante compacto, vou aqui dar uma afastadinha na câmera, é um equipamento bastante compacto, como é que você vai fazer a ligação do manguito, da PNI, nesse coisinha aqui? Então é o seguinte, vou pegar aqui o manguito adulto, ok? Esse aqui é um manguito adulto. Vou abrir,
eu simplesmente coloco aqui, ó. Coloco ele aqui. Aí, você fala, tudo bem, como é que eu conecto ele no aparelho? É simples. O equipamento, ele vem com alguns conectores dedicados, tá? Então, esse aqui é o conector dedicado para essa tecnologia de conexão que tem aqui. Se eu não me engano, isso aqui é o engate rápido da Philips, que é o padrão Philips. Então, você simplesmente conecta isso aqui no seu analisador de pressão não invasiva. Dessa forma aqui, ó. Vamos lá, a gente vem, conecta ele aqui. Coloca isso aqui no seu manguito. Uma coisa importante que o fabricante aqui fala é para você deixar uma folga no manguito, para melhor acomodação e para não interferir no sistema, tá? Então eles recomendam deixar um dedinho de folga aqui, ok? E aí essa parte você vai pegar e vai ligar no monitor. Vocês não estão vendo, mas eu estou com o monitor aqui do lado. É só pegar o engate do monitor e colocar assim. Por que eu tenho que fazer isso? Para colocar o analisador de pressão não invasiva aqui no sistema. Ele tem que fazer parte do sistema para você poder fazer as simulações de forma correta, ok? Então, ele está ligado aqui no monitor de pressão não invasiva. Esse aqui é um AMO 2 lançamento da Santronic, que não é o foco desse vídeo, mas só para vocês verificarem o que faz, tá ok? Eu vou entrar rapidamente aqui, mas depois eu mostro os detalhes, só para você ver, o pessoal verificar como é que tá. Eu preparei aqui o simulador para essa simulaçãozinha rápida, na pressão de 15/10. Então, observa que o equipamento já está fazendo a simulação. Isso aqui é só uma demonstração bem rápida nesse momento agora. Eu já vou entrar com os detalhes para vocês depois, ok? Então, tá lá o resultado no monitor, 15/10. É o monitor que considera mais ou menos 5 milímetros de mercúrio, então está dentro do que o fabricante especificou. Ok, então isso aqui é só para vocês verem uma simulação bem rápida. Agora a gente vai ver um pouco mais de detalhamento, como é que eu seto esses equipamentos todos certinho, como é que eu faço a seleção dos parâmetros no simulador. Bom pessoal, voltando então à tela inicial do aparelho, é aqui que ele vai estar quando você seleciona equipamento. Então eu vou entrar aqui nos módulos de simulação desse equipamento. Então esse primeiro aí é a pressão não invasiva propriamente dita. Aqui teste de fuga, de vazamento, sobrepressão e o manômetro. Ok? Nós vamos ver todos eles aí com calma depois. Entrando aqui no modo de pressão não invasiva, eu clico aqui no Entra. Já estou na última seleção que foi feita nesse equipamento, mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas. Então, como é que eu seleciono? Vindo aqui no menu, eu posso selecionar entre paciente adulto ou neonatal. Aí o pessoal pode perguntar, mas como é que eu vou colocar? Eu vi que o manguito adulto, a gente engloba ele aqui no equipamento e resolve o problema. Mas e no manguito neonatal, como é que eu faço? No neonatal tem um adaptador, você não vai enrolar aqui o manguito neonatal nesse aparelho, até porque não tem espaço para isso, porque o manguito neonatal é pequeno. Então você seleciona adulto ou neonatal e ele tem alguns presets. Ele possui alguns valores pré-determinados, tá vendo? 6/30, 80/50, 50/10, famoso 12/8, 15. Esses são os ajustes pré-setados de fábrica. Posso mudar? Pode, você pode. Tem como você alterar esses valores
presetados, fica a critério do usuário. Só que normalmente 99% das pessoas, dos usuários, já se dão por satisfeito com esses parâmetros aqui que são bastante abrangentes. Você pega a faixa de baixa, média e alta pressão. Se o seu monitor de pressão não invasiva, se o módulo de pressão não invasiva do seu monitor atender todos esses presets, quer dizer que está funcionando dentro das expectativas, porque ele pegou faixas alta, média e baixas. Ele também consegue fazer, se vocês observarem aqui, então aqui, essa é a pressão, vou fazer aqui o 12/8. Essa é a pressão selecionada, paciente adulto, 80 BPM. O que é isso? Ele também faz simulação de batimento cardíaco pela pressão não invasiva. Como é que é isso? Exatamente, esse aparelho ele vai fazer a simulação dos batimentos cardíacos pela parte de pressão não invasiva. Então, o monitor que mostra, além do valor da PNI, batimento cardíaco pela PNI, ele também simula. Tá? Aqui a amplitude, considerando 100% um paciente normal, 75% com ele com uma perfusão um pouco pior, e vai baixando. Outra coisa, às vezes, isso aí é para um usuário um pouco mais avançado, para um nível de usuário de uso um pouco mais hard user, vamos falar assim, desse equipamento, porque às vezes você está com um manguito um pouco fora do padrão, você usa essa amplitude para aumentar ou diminuir a amplitude dessa pressão para fazer o ajuste. Normalmente ninguém vai usar isso. Isso aí realmente é para pesquisador, para um fabricante na parte de projeto e desenvolvimento. Para grande maioria dos usuários aí de engenharia clínica, manutenções e calibrações não vão precisar mexer nessa função amplitude, tá? Posso mudar esse batimento cardíaco? Pode, você consegue mudar aqui, ó. Ele tem alguns presets de batimento cardíaco, 60, 80, 120. E se vocês observarem aqui nesse negócio dos passos, ó, você consegue mexer aumentando. Ele vai de 15, quer ver, ó, ele vai de 15 até 330 batimentos por minuto pela pressão não invasiva. Batimento o quê? Batimento cardíaco mesmo, tá, gente? Então isso aqui ele também faz a simulação do batimento cardíaco pela pressão não invasiva. Então, olha lá, o máximo dele é 330. Aqui nesse passo, eu altero quanto que eu quero que... se vai de 1 em 1, de 5 em 5, 10 em 10, ó, então eu consigo mexer aqui. Vou voltar para um valor civilizado aí de batimento cardíaco, paciente um pouquinho mais normal, só para manter um padrão aí para o teste. Ok? Aqui são outros ajustes que você também não vai precisar mexer. Aqui é a questão da amplitude que eu te falei, que realmente quem vai mexer com isso é o pessoal de pesquisa, ok? Então a grande maioria dos usuários, 99%, vão estar trabalhando com isso daqui. Pressão adulto neonatal, os presets de pressão, quando muito escolhe o batimento cardíaco pela pressão não invasiva. Então a gente sai daqui. Volto para a telinha, ó, observe que ele já alterou aqui para 12/8. Vou agora pedir para o monitor simular o 12/8. Eu vou aproximar aqui o monitor. Eu pedi agora para o equipamento simular a pressão 12/8. Então, observa que ele vai dando aqui no cantinho aqui superior direito a medição da pressão instantânea. Isso aqui é em milímetros de mercúrio, porque a pressão de PNI ela é por milímetros de mercúrio. Como eu selecionei 12/8, o monitor está fazendo a leitura. Esse barulho que vocês estão ouvindo, que parece eu brinco que parece um submarino, é a bomba interna dele fazendo a leitura. É o modo que a tecnologia desse simulador está trabalhando para realizar essa simulação. Essa escala que vocês estão vendo aqui é em milímetros de mercúrio. Isso aqui é escala de tempo, 20, 30, 40, escala de tempo. Verificando no nosso monitor, 12/8, mais ou menos 5 milímetros de mercúrio. Então está
correto aí dentro do que eu esperava. Uma informação importante também é que após a leitura você consegue alterar a escala do gráfico. Então você tem aqui 3 valores de amplitude do seu gráfico para você visualizar essa curva de forma diferente. Para você ter alguma informação, algum detalhamento ao longo do tempo. Então tempo 0 até o tempo de 45, você consegue mexer e verificar a curva dessa PNI. Ok? Dessa forma que eu fiz aqui. Uma coisa muito importante a ser dita é o seguinte: observa que nesse campo de baixo tem aqui genérico preset adulto 4, porque adulto 4 que foi modo adulto, a quarta disposição que tinha aqui, né, porque tinha 1, 2, 3, eu usei o quarto ajuste, mas é importante salientar o seguinte: assim como a oximetria, a pressão não invasiva, ela não tem um padrão propriamente dito que os fabricantes seguem. Cada fabricante tem o seu padrão mais ou menos parecido, que cada um puxa aí a sardinha para o seu lado, a minha tecnologia é melhor que a outra, tal, enfim. Então não existe um padrão a ser seguido que, olha, a simulação de pressão não invasiva, ela tem que ser dessa forma. Então, assim como a oximetria, existem várias tecnologias, de pressão não invasiva também é assim. E como é que você faz para acessar essas diversas tecnologias? Bom, é só você vir ali depois daquela tela, você aperta Enter, e você vem aqui no Cal, selecionar o Cal Table. Eu estou usando aqui para esse equipamento o Cal Table genérico, mas se eu selecionar aqui as opções, quais são as opções de Cal Table que eu tenho? Eu tenho aqui nesse aparelho, ele não é o mais nova versão desse modelo, já existe um mesmo equipamento com novas tecnologias embarcadas. Ele tem aqui o padrão de PNI, vou até aproximar um pouquinho mais. Quais são os padrões que ele tem? Então tem aqui a tabela padrão 1, que é o Datascope, tecnologia Datascope, o Cache Medical, Calling Medical, CritCare. O equipamento ele possui todas essas tecnologias de pressão não invasiva. Isso aqui é para a geração da curva, é o método de cálculo da curva segundo o padrão desses fabricantes aqui, ok? Philips e vários outros. Tá vendo? Aqui estão em branco porque o fabricante deixou em branco caso surjam novas tecnologias. Caso surjam novas tecnologias, vou fazer uma seleção dessa tabela aqui só para vocês verem como é que faz. Então, afastando aqui um pouquinho. Eu seleciono a tabela que eu quero, coloco aqui selecionar e saio. Vou fazer agora a mesma simulação de 12x8 com a Santec. Vamos verificar o que acontece? Observe que esse monitor que a gente está utilizando, ele se deu melhor com o padrão Santec. Então ele deu um valor mais exato aí dentro dos mais ou menos 5 milímetros de mercúrio com o padrão Santec de pressão não invasiva. Ok? Então, futuramente, caso eu vá trabalhar com esse monitor, eu já sei que o melhor se dá com Santec. E como é que você sabe
Qual daquelas tecnologias que eu mostrei anteriormente você vai utilizar no seu monitor? Bom, aí você vai ter que entrar em contato com o fabricante, o distribuidor, a assistência técnica autorizada, e eles vão ter que informar para vocês quais são os padrões utilizados. Ó, mandei aqui fazer o modo automático dele, entrou no modo automático. Manteve a mesma leitura. Bom, pode parecer um pouco estranho, mas vamos fazer então lá uma leitura um pouquinho diferente. Então, como é que eu faço para mudar a simulação? Agora eu não quero mais 12/8, agora eu quero um outro valor. Aí eu venho aqui, vou querer agora uma 8/5. 8/5, saio, já está aqui no 8/5. Mantive essa tabela Santec e vou pedir para o monitor executar. Lembrando que no canto superior direito, aquele valor que está alterando é o valor da leitura real em milímetros de mercúrio e embaixo amplitude de 100%. Lá em cima, naquele canto que está em negrito, temos a pressão selecionada, que foi 80/50, média de 60, e 80 batimentos por minuto, batimento cardíaco pela PNI. Vamos verificar o nosso monitor. O que deu? 8/5 deu 80/50, 80/46. Aprovado, porque esse monitor ele é mais ou menos 5 milímetros de mercúrio. Ok? Então, tá aqui para o pessoal verificar. 80/60. E deu isso aqui. Infelizmente, esse monitorzinho aqui, essa versão, ele não dá o batimento cardíaco pela PNI. Vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas, quem tiver com um monitor maior, um monitor grande que informe o batimento cardíaco pela PNI, também estaria aparecendo esse valor aqui. Vou fazer aqui uma outra simulação agora. 10/65. Saio. Então, eu pedi para fazer 10/65, 104/62, ok, aprovado, corrigido. Vou aumentar mais ainda. Só que agora eu vou trocar a curva. Eu vou colocar a curva genérica. Genérica Caltable. Selecionei. Genérico Caltable. E o que é essa genérica Caltable? Porque o que ela tem de diferente em relação às outras? Ela é meio que uma média de todas as curvas dos principais fabricantes e seus desvios padrão da onda R, da sua onda de pressão não invasiva. Opa,
Bateria está avisando que está no nível baixo. Eu esqueci de anunciar no começo que esse aparelho ele é operado por rede ou bateria. A bateria dele, por ser um equipamento de demonstração que já tem alguns aninhos, não está no seu melhor estado, mas a bateria dele tem vida útil de pelo menos 4 horas de simulação. Observando então o 24 por 190, que deu aqui no monitor. Olha lá, observa-se que está dentro do valor que o fabricante especificou. Eu vou fazer uma pausinha, pessoal, só para colocar a alimentação do aparelho e já volto. Bom, pessoal, eu vou fazer agora um teste dele com o manômetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse conector que vem de fábrica para a parte de monitor de engate rápido e vou colocar esse outro aqui, ó. Então por quê? Porque esse lado aqui vai no meu manômetro e esse outro vai no manguito adulto que está no aparelho, ok? Então só para o pessoal ver como é que a gente fez. Vou colocar aqui mesmo manguito. Vou montar aqui. Vou pegar essa parte. Vou montar aqui. E esse outro vai no manômetro. Então, no manômetro, certo? Bom, pessoal, dando sequência aí, depois que a gente já montou aí o nosso manômetro, o manguito, vamos fazer uma verificação do modo meter dele, do modo manômetro. Então, vamos lá no equipamento, no módulo de pressão não invasiva, seleciono aqui Meter Mode. Então, estou na parte de que ele funciona como um manômetro de pressão, tá? Então aqui eu faço 0, estou zerando todos os resultados. Como é que eu faço? Eu tenho dois jeitos de fazer. Um que é o target, né, que é o set. A gente seta um valor da pressão, set aqui, ó, set pressure, né, set a pressão. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, eu consigo aumentar, observa aqui em cima, aumentar ou diminuir o valor da minha pressão. Então, por exemplo, se eu vou selecionar aqui 100 milímetros, quer dizer o quê? Que quando eu pegar o meu manômetro, tentar chegar ele de uma forma que fique fácil de visualizar o manômetro e o analisador. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então o que aconteceu? Eu estou selecionando agora para chegar em 100. Então, quando chegar aqui no 100, a gente espera que o analisador pare. Tá? Então vou fazer isso de modo automático. Observa que ele vai inflar aqui o manguito. Ó, já está chegando. Aí o que você faz? Agora eu posso desativar a bombinha. E quando realmente estiver no 100, quero descer um pouquinho. Ó, agora ele está exatamente a 100. Você anota o valor, verifica o seu manômetro. Tá? Isso funcionando de uma forma de alvo. Eu escolho o valor e ele chega lá. Tá? Ele vai dar uma média. Ok? Então, está aqui o valor que ele chegou. Correto? Vou sair daqui. Vou esperar ele desinflar, que é o que ele está fazendo agora. Posso até dar uma forcinha aqui. Deixa o equipamento desinflar o manguito. Na hora que já estiver desinflado, ele já vai liberar o módulo, ok?
Só que eu vou sair daqui. Porque agora eu vou no modo cal. O modo cal, ele tem alguns valores presetados para a gente chegar a um determinado parâmetro para teste. Você vai correr no modo cal, você vai correr a faixa toda do seu manômetro, tá? Então, vou dar início aqui. Ok? Então, a faixa 0, 0, 0, beleza, próxima. Ele está inflando até chegar lá em cima, olha aqui no cal, 50. Então, quando chegar aqui no meu 50, por exemplo, aqui eu desativei, e o meu manômetro está um pouquinho acima de 50, pronto, chegou no 50, observa o valor, anoto, e próximo parâmetro, agora 100, olha aqui o meu reloginho, está exatamente em 100, esse é o valor médio, anoto, próximo, aqui 150, então no caso já está estabilizado em 150, ó. Observa o manômetro, baixou um pouquinho, deixa eu habilitar aqui, pronto, então vejo o valor médio aqui indicado pelo analisador e vou para o próximo. No caso agora 200. Ok. Próximo. 250. Então, assim que eu chegar. Agora está em 250 exatamente. Anoto o valor. Próximo. Agora provavelmente vai para 300, olha lá. Então, fazendo desse modo cal, eu automaticamente já estou aqui correndo a faixa toda do meu manômetro. Eu não vou dar nest, porque senão ele vai passar da faixa desse manômetro, que esse é um manômetro que vai até 300. Se eu der nest, ele vai arrebentar o manômetro, porque esse aparelho ele vai até 400. Ok? Então, vou parar por aqui, anoto os valores, verifico se está tudo conforme. Lembrando sempre que isso é só uma verificaçãozinha, algo só para ver se está funcionando o manômetro, tirar alguma dúvida. Por mais que o aparelho seja preciso e tudo mais, do ponto de vista metrológico, você não pode usar ele para fazer a calibração, embora ele seja fabricado para isso, você não pode fazer a calibração por força legal, que tem que ser o IPEM, né? Ligado ao imetro para fazer a calibração. Então, esvazio. Então, pessoal, esse aqui é o modo de manômetro. Então, além de você fazer o PNI, com esse analisador você também consegue fazer a verificação dos seus manômetros, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, é um manômetro daquelas bolsas pré-sostáticas. Então, de repente, pode, como eu falei, você pode usar para verificar onde essa necessidade se estiver presente, tá ok? Dúvidas, deixe nos comentários. Se você gostou, dê um like. Obrigado pela atenção de todos. Bom, pessoal, dando seguimento aí a demonstração do analisador de pressão não invasiva da Trend EcoSym Handheld, vamos agora testar o modo de sobrepressão. Então, o que é o modo de sobrepressão? É para a gente verificar se a válvula de alívio de sobrepressão está com o valor dentro do declarado pelo fabricante, tá? Então, montei aqui no nosso monitor, seleciono aqui a parte de teste de sobrepressão, vou chegar um pouquinho mais perto aqui para o pessoal ver, seleciono Entra. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer de dois modos. Modo manual, eu uso a pera, a perinha que vem de fábrica, vou bombando lá, ou uso a bomba interna dele, tá ok? Então, aqui está tudo pronto, aguardando o teste.
simplesmente eu dou Start e mando o meu monitor executar também, tá? Então, o monitor está executando o teste. Lembrando que esse monitor aqui de fábrica, ele fala que a válvula de sobrepressão dele atua com mais ou menos 220 milímetros de mercúrio. Atuou, deu o pico, está dentro aí do que o fabricante especificou. Ok? Então, é assim que se faz o teste de válvula de alívio de pressão, de sobrepressão de um monitor. Você manda o simulador aqui executar o teste, manda o monitor executar também e vamos ver com quanto que ele vai disparar a válvula de alívio de pressão. Uma informação importante é que o máximo que esse analisador permite, por segurança, é 400 milímetros de mercúrio. Quando ele chegar no valor aí de 400 milímetros de mercúrio, passar um pouquinho disso, que sempre tem uma segurança, ele vai desarmar. Quando chega, se exceder 400 milímetros de mercúrio, para ser exato, chegou nos 400, que é o fundo de escala do instrumento, ele vai aliviar e vai avisar, porque senão você arrebenta o analisador, tá? Então, esse foi o teste de alívio de pressão com o analisador de pressão não invasiva da Trend Acusim Handheld. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Curtiu? Dê um joinha. Obrigado a todos. Bom, pessoal, dando sequência aí na demonstração do analisador de pressão não invasiva da Trend Acusim Handheld, eu vou simular. Eu não vou realizar o teste completo, vou explicar por quê. Eu vou simular o teste de fuga para ver se está com algum vazamento no meu sistema. Então, por que eu falei que eu vou simular o teste? Que para você executar esse teste, você tem que entrar no modo de serviço do monitor. E esse monitor aqui que está comigo, eu não tenho acesso ao modo de serviço dele, ao módulo de serviço dele, tá? Então, eu vou simplesmente realizar uma operação aqui com o analisador. Não é a forma correta, porque eu deveria estar no modo de serviço do monitor e eu não estou. Mas para a operação do analisador é super tranquilo. Então, eu acessei aqui, vocês viram os passos que eu segui para chegar nessa tela. Aqui eu faço 0 e eu posso fazer isso de modo manual ou automático, utilizando a pera no modo manual ou no modo automático com a bomba do analisador. Porém, aqui, ó, observa aqui no negrito, está selecionado como vai ser realizado o teste, tá? Então, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho 3 targets, 60, 100, 200 milímetros com 60 segundos, tá? Então, eu simplesmente posso vir aqui, chegar no valor e alterar. Eu posso escolher o valor presetado de fábrica ou eu posso alterar. Tá? Eu vou manter o valorzinho de fábrica aqui. Mesma coisa o tempo, eu posso mexer nesse tempo se eu quiser. Aumentar, diminuir. Ele tem uma faixa, não me recordo agora aqui a faixa do analisador, mas você tem opções de escolha, tá ok? Então é selecionando 1, 2 ou 3, você escolhe o valor. Eu vou deixar setado no 3, entro, vou aqui para o menu, que é o que estava setado anteriormente. Então, como é que eu executo o teste? Entraria no modo de setup de serviço do meu monitor para verificar a questão do vazamento, para ele segurar. Então, eu consigo verificar com o analisador qual parte, qual peça está tendo vazamento. Não é o caso agora, eu só vou rodar o teste, mas para o pessoal verificar como é que funciona o analisador. Então, se tivesse em modo de serviço, ele encheria até esse alvo aqui, coisa que não vai acontecer agora, tá? Porque o monitor não está no modo de serviço, e ele verificaria algum possível vazamento no sistema pneumático e se estaria dentro desse valor aqui, tá ok? O meu monitor aqui atuou, eu não suspendi aqui a atuação. Então, aqui o monitor, o analisador, ele vai dar quanto que teve de vazamento. Aqui é a pressão atual,
quanto que teve de vazamento. Vou mandar o monitor ver se eu consigo chegar aqui nesse 60. No braço mesmo eu passei um pouquinho. Não tem como mesmo, gente. Tem que realmente entrar no setup de serviço. Mas ele vai dando aqui uma leitura ao longo do tempo e quanto foi o vazamento. E aí você verifica se esse vazamento está acontecendo, onde que está acontecendo, se está dentro do tolerado pelo fabricante, tá? Peço desculpa por não ter feito o teste aqui de forma correta, porque eu não tenho como entrar no setup de serviço desse monitor, mas a ideia desse teste é essa. Você aí que tiver acesso, aí já deu o tempo estipulado, o teste foi completo, ele verificou a fuga. É claro que essa aqui é uma situação não realística, porque, volto a dizer, eu estava fora do setup de serviço, mas caso aí você tenha acesso ao setup de serviço do monitor, entra, verifica se está dentro do parâmetro e se o equipamento está conforme, ok? Obrigado aí pela atenção de todos, um abraço.